Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, todo mundo acha que conhece, mas que talvez seja bem mais complexo do que parece. A fé. Exato. A gente se baseou numa palestra do canal Bidi Karmakyle Teaching, que propõe uma ideia assim bem radical. É uma distinção forte, né? Muito. Eles falam que existe uma diferença enorme entre o que chamam de crença mental e o que seria a fé verdadeira. E a nossa missão aqui é desempacotar essa visão. Porque, segundo esse material, ter fé não é só acreditar com muita força, mas algo completamente diferente. E é uma distinção que causa impacto, sabe? Porque ela já começa questionando a forma como muita gente pratica a fé. A abordagem da palestra é bem direta. Eles usam histórias que são, honestamente, um pouco chocantes para forçar essa reflexão. Sim. Para daí construir a visão deles do que a fé seria de verdade. Algo baseado não em esforço, mas em relacionamento, em obediência. E eles começam com a história mais pesada de todas, aquela que já te pega de cara. Sim. É sobre 3 adolescentes, elas decidem atravessar um rio, que estava assim, furioso, para levar o evangelho para uma aldeia do outro lado. Uma atitude de muita coragem, aparentemente. Total. A convicção delas era absoluta, pensavam. Estamos fazendo a obra de Deus. Então, assim como na Bíblia, ele vai parar as águas para a gente passar. Só que o rio não parou. Não parou. O resultado é trágico. Os corpos delas foram encontrados dias depois, quilômetros rio abaixo. E é aí que a palestra joga a pergunta que guia toda a discussão, né? Exato. Se a fé delas era tão intensa, se elas acreditaram com toda a força da mente, o que deu errado? Crença aparentemente não faltou. Exato. A primeira reação é de choque. A gente se pergunta como uma fé tão fervorosa pôde levar a isso. Então, o argumento é que o problema não foi a intensidade, mas o tipo de fé. Precisamente. É aqui que entra o primeiro grande conceito da palestra, a tal da crença da cabeça. Eles definem isso como um esforço mental, sabe? Uma tentativa de usar a força de vontade para gerar uma crença, para forçar um resultado no mundo real. Quase como tentar se convencer de algo com tanta força que você espera que a realidade se dobre. É isso. A palestra chama isso de fé falsa. E eles reforçam com outra história menor de uma mãe que orou com essa mesma fé para que a gravidez da filha desse certo, mas a filha acabou sofrendo um aborto espontâneo. Entendi. Então, nesses 2 casos, havia um desejo intenso e uma crença mental forte de que as coisas deveriam acontecer de uma certa forma. Mas não aconteceram. Onde é que está a virada, então? Qual seria a alternativa a essa crença da cabeça? A virada está numa interpretação de uma passagem do Evangelho de Marcos, uma que fala sobre acreditar sem duvidar no coração. Para o palestrante, cabeça e coração não são só figuras de linguagem. Ah, interessante. A cabeça é o nosso esforço, nossa mente, nossa alma. Já o coração, nessa visão, seria a nossa parte espiritual, o nosso espírito que se conecta com Deus. Ok. A crença da cabeça é algo que a gente tenta fabricar. A fé do coração, segundo eles, é algo que a gente recebe. É uma convicção que vem de outro lugar. E para entender o que é essa fé que vem do coração, eles mudam completamente o foco e nos levam para a história de Abraão. Certo. A história de Abraão, o pai da fé. O que essa palestra enxergou de novo nela que a gente talvez não tenha percebido? O que eles destacam não é o sentimento de Abraão, mas a ação dele. Vamos recapitular os fatos que a palestra enfatiza, tá? Ele recebe a promessa de ser pai de muitas nações aos 75 anos. E ele e a esposa não podiam ter filhos. Exato. Ok, ele acredita, mas ele espera 25 anos por Isaac. 25 anos. É uma vida inteira. E quando Isaac já é um rapaz, vem a ordem mais incompreensível de todas. Pegue seu único filho, a quem você ama, e sacrifique-o para mim. É uma ordem brutal. Eu fico pensando, é difícil imaginar que não tenha havido uma luta mental ali, uma angústia enorme. Como isso se encaixa na ideia de uma fé sem esforço? Essa é a questão-chave. A palestra argumenta que a prova da fé de Abraão não foi ele ter um sentimento de paz ou uma certeza intelectual de que tudo ia dar certo. A prova foi o que ele fez. A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada no dia seguinte, preparou tudo e foi. A obediência foi imediata. Imediata.
Mesmo que a lógica fosse um pesadelo, a fé dele não era acreditar que Deus resolveria, era acreditar em Deus a ponto de obedecer sem entender o como. Ok, então o primeiro grande insight que a gente tira daqui é este. Nessa perspectiva, a fé não é um sentimento, é uma ação. Exato. A prova não está na convicção interna, mas na obediência externa, mesmo quando tudo parece contraditório. Perfeito. A ação é a evidência da crença. É acreditar tanto na pessoa de Deus, no caráter dele, que você obedece à instrução confiando que ele vai honrar a promessa original. A de que Abraão seria pai de nações através de Isaac. Você não consegue ver. Certo. Essa ideia de uma certeza que leva à ação ainda parece um pouco abstrata. Como eles tornam isso mais concreto para a gente? Eles usam duas analogias muito boas. A primeira vem de uma interpretação de Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma tradução da Bíblia, a amplificada, traduz a palavra certeza como título de propriedade. Título de propriedade. Gostei disso. A palestra pega essa imagem e desenvolve. Faz sentido. Se eu tenho a escritura de um carro no meu nome, eu não preciso ficar me esforçando para acreditar que o carro é meu. Exato. Eu não tenho esperança de que ele seja meu. Eu sei que ele é meu. Eu tenho um documento legal que prova a posse. É isso. A posse já está garantida. A fé nessa analogia não é a esperança de receber algo, é a certeza de já ter o direito sobre aquilo. E a segunda analogia é ainda mais simples. Se você está segurando seu celular na mão agora, Certo. você não precisa de esforço nenhum para acreditar que ele está aí. É um fato, uma certeza sensorial. A fé verdadeira, para o palestrante, tem essa qualidade. É uma convicção que simplesmente está lá. Não exige esforço mental para ser mantida. É o oposto da fé da cabeça, que seria esse esforço constante para se convencer de algo que você espera que aconteça. Exatamente. Ok, então temos a teoria. Fé como certeza, como um título de propriedade que se manifesta em ação, mas como isso funciona no século XXI? A palestra traz isso para o nosso dia a dia? Sim, e é aí que as histórias pessoais do palestrante entram em cena. A primeira dele, numa lanchonete com a esposa. Eles encontram um garçom se queixando de uma dor forte no ombro. Sei. Eles perguntam se podem orar por ele, o garçom aceita, eles oram e a dor diminui, tipo de um nível 8 para um 2, mas não some completamente. E é aí que acontece o ponto crucial da história. E o que ele faz? Ele olha para o garçom e diz com total confiança: até o final do seu turno hoje, toda essa dor vai ter desaparecido. Isso vai ser um sinal para você do quanto Deus te ama. Uau! Que afirmação ousada! Dizer que a dor vai desaparecer? Exato. A maioria diria, espero que melhore. Eu fico imaginando a reação da esposa dele. Foi exatamente a reação que você teria. No carro ela pergunta: como você pôde dizer aquilo? Como você tinha tanta certeza de que Deus ia fazer isso? Boa pergunta. E a resposta dele amarra tudo que a gente conversou. Ele diz: porque eu sei quem Deus é, e a certeza que eu tinha não era algo que eu estava tentando acreditar aqui em cima. E ele aponta para a cabeça, era algo que eu já sabia aqui embaixo, e ele aponta para o coração. Ele sentia que tinha o título de propriedade daquela cura. Isso, baseado numa promessa específica das Escrituras. Ele não estava tentando criar a fé, ele estava agindo com base numa convicção que ele sentia que já possuía. Isso me leva a outra história que ele conta, da empresa dele, que também envolve esse salto de agir antes de ver. Sim, a história do negócio. A empresa dele estava no vermelho há 6 meses, salários reduzidos para todo mundo. Um dia, frustrado, ele está orando e pergunta a Deus quando as coisas vão melhorar. E a resposta que ele sente que recebe não é uma data, mas outra pergunta. Que pergunta? Se você realmente acreditasse nas minhas promessas de provisão, como você estaria agindo de forma diferente agora? E qual foi a ação dele? Foi imediata e, do ponto de vista financeiro, uma loucura. Ele pegou o telefone, ligou para o gerente e disse: restabeleça o salário integral de todo mundo e pague retroativo o que foi descontado. Nossa. Em um mês que a empresa já estava com prejuízo de $10 mil. Exatamente. Ou seja, ele aprofundou o buraco
agindo como se a provisão já estivesse ali. E o resultado? O resultado que a palestra apresenta é impressionante. No mês seguinte, sem nenhuma explicação lógica que ele pudesse encontrar nos relatórios, a empresa teve um lucro de US$ 10 mil. Uma virada de US$ 20 mil. De um mês para o outro. O que está sendo ilustrado aqui é um ciclo, sabe? A pessoa primeiro acredita na promessa. Tem o título de propriedade. Isso. Depois age de acordo com essa crença, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. E só então o resultado se manifesta na realidade. A ação destrava o resultado. Esse padrão de agir primeiro para depois ver o resultado parece ser a espinha dorsal do argumento. Eles usam outros exemplos para reforçar isso, né? Sim, eles mergulham em histórias bíblicas bem conhecidas para mostrar que esse não é um padrão novo. O primeiro exemplo é Moisés no Mar Vermelho. A ordem de Deus não é: Moisés, fique parado e assista enquanto eu divido o mar. Não, a ordem é ativa. É ativa. A ordem é: diga aos israelitas que marchem. E você estenda o seu cajado e divida o mar. A leitura que a palestra faz disso é que há uma parceria. A ação humana é o canal para o poder de Deus, então. Exato. E o outro exemplo da viúva também segue essa linha, certo? Certo. A história de Elias e a viúva de Sarepta. Deus diz a Elias que ordenou a uma viúva que o alimentasse. Mas o detalhe curioso que a palestra aponta é que quando Elias chega lá, a viúva não sabe de ordem nenhuma. Ah, é verdade. Ela tá pegando lenha para fazer a última refeição para ela e para o filho antes de morrerem de fome. Então, a ordem de Deus não foi um aviso prévio para ela. O milagre estava condicionado a uma escolha que ela ainda precisava fazer. Isso. O milagre da multiplicação da farinha e do azeite só aconteceu depois que ela tomou a atitude de fé. Que foi obedecer ao profeta. E usar o último punhado de farinha para fazer um pão para ele primeiro, confiando na promessa. E é dessa história que a palestra tira 2 princípios. Primeiro, a importância de dar a Deus os primeiros frutos, o melhor que se tem. Ok. E segundo, um padrão que se repete. Deus pega o pouco que a pessoa tem e o multiplica para criar abundância. Começa com a ação de fé da pessoa com o recurso limitado que ela possui. Ok, então o modelo está claro. Uma convicção profunda, que não é forçada, leva a uma ação obediente, que por sua vez destrava o resultado prometido. Mas a grande questão que fica é: de onde vem essa convicção? De onde vem esse título de propriedade no coração? Não pode ser algo que a gente gera por força de vontade. E essa é exatamente a conclusão da palestra. Essa fé não é autogerada, ela emana de Deus e é construída sobre um único alicerce, um relacionamento de amor e confiança. E a analogia final que eles usam para explicar isso é talvez a mais poderosa de todas. Qual é? Imagina uma cena. Um pai ou uma mãe segurando uma criança pequena no colo, no consultório médico, na hora de tomar uma injeção. A criança está apavorada, ela vê a agulha, ela sabe que vai doer, ela chora, ela não quer aquilo, mas no final ela se aninha nos braços dos pais e permite que aconteça. Por quê? Porque ela confia nos pais. A criança não entende a lógica da vacina, a ciência por trás. Não entende nada disso. Mas ela entende o amor e a segurança que vem dos pais. A confiança não está na situação, que é assustadora, mas na pessoa em quem ela confia. Exatamente essa ilustração. A palestra propõe que o relacionamento com Deus funciona da mesma forma. A fé verdadeira não nasce de entender todas as circunstâncias ou de concordar com tudo o que acontece. Nasce de um conhecimento íntimo. Isso. Do caráter e do amor de Deus. É esse conhecimento que gera uma confiança tão profunda que permite obedecer mesmo quando a situação não faz sentido, ou é dolorosa, como a agulha para a criança. A confiança no amor é a fonte da fé, que leva à ação. Faz todo sentido. Exatamente. Resumindo tudo, então, a grande virada que essa palestra propõe é trocar a ideia de fé como um esforço mental para acreditar em algo por fé como uma convicção profunda que nasce de um relacionamento de amor e confiança. Perfeito. Uma convicção que não precisa ser fabricada, a fé do coração, e que naturalmente transborda em ações de obediência. Exato. E, para terminar, a palestra não apenas explica, mas também desafia quem está ouvindo com uma pergunta final.
Um pensamento para levar para casa. Uma provocação. Sim, uma provocação que convida a uma reflexão muito pessoal. A pergunta é a seguinte: se alguém realmente acreditasse nas promessas que lê nas Escrituras, se as tivesse como um título de propriedade no bolso, de que maneira concreta suas ações hoje seriam diferentes do que são? É uma pergunta que tira a fé do campo teórico E a joga diretamente para o centro da vida prática.